Fala aí, Demoli, tudo bem? Este trabalho surgiu a partir da iniciativa Desafio Ritualístico Capitular, promovida pelo Supremo Conselho Demoli Brasil. Com isso, tivemos a ideia de fazer uma interpretação filosófica das 7 virtudes cardeais da Ordem Demoli, um vídeo que serve tanto como um repositório de conhecimento para os irmãos iniciáticos, quanto uma maneira de documentar esse estudo reflexivo das 7 virtudes, mantendo a chama acesa no coração de cada Demoli. A proposta é colocar as virtudes sob uma perspectiva filosófica e depois entrevistar as pessoas de nossa cidade e ver o que o senso comum pensa a respeito delas. Mas antes, façamos uma pequena introdução ao tema. A Ordem Demoli possui 7 virtudes cardeais, que fundamentam o pensamento e o perfil de um jovem Demoli. Elas são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Nós a representamos com 7 velas que ficou ao redor do altar, como luzes a iluminar nossos caminhos. Como consta em uma de nossas cerimônias públicas, elas são o símbolo de tudo que é correto e bom no mundo. São os modelos sobre os quais nós, como Demolês, prometemos basear nossas vidas. Confúcio, um filósofo da China antiga, disse uma vez: um rapaz deveria ser um bom filho em casa e um jovem obediente fora de casa, parcimonioso com a fala, mas coerente com o que diz, e deveria amar todo o povo, mas cultivar a amizade de seus semelhantes. Se lhe sobrar alguma energia dessas ações, que ele a dedique a tornar-se um homem culto. Essa fala converge em muitos pontos com as nossas 7 virtudes, que também são louvadas por vários outros pensadores em toda a história da humanidade. No mundo em que vivemos, somos acometidos de muitos males que geram diversas dúvidas e nos fazem perder o equilíbrio em nossa caminhada. Caso essas 7 virtudes não mais sejam consideradas um modelo de excelência, talvez as velas que as representem se apaguem e a escuridão tomará conta do nosso país. No entanto, cada Demolei carrega dentro de si uma chama, um farol para guiá-los na escuridão. Se for possível fazer esta luz brilhar sobre outra pessoa, se puder comover e inspirá-la a ponto de acender sua chama, então aí reside a finalidade da Ordem Demolei. É por isso que um Demoli permanece inabalável em defesa destas 7 virtudes, buscando perpetuá-las em suas vidas cotidianas. A primeira das 7 virtudes cardeais da Ordem Demoli é o amor filial. Ele se constitui do amor mais singelo e natural do ser humano por aqueles que o criaram. Comumente, distinguem-se 3 tipos de amor: eros, filia e ágape. O amor filial se enquadra no terceiro, que é o amor altruísta, sem interesse ou desejo, amor sem nenhuma outra razão além da de existir. Yu Tzu, discípulo de Confúcio, disse: é raro um homem que é bom como filho e obediente como jovem ter a inclinação de transgredir contra seus superiores. O homem de excelência moral dedica seus esforços às raízes, pois, uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho daí brotará. Ser um filho bom e um jovem obediente é, talvez, a raiz do caráter de um homem. O sentido dessa frase toca um ponto fundamental no pensamento confucionista: a manutenção da ordem por intermédio dos deveres éticos sociais imprescindíveis, o que seria uma decorrência da natureza das relações humanas. Nessa passagem, a ordem é garantida numa sociedade desde que todos ajam com amor filial e fraterno. O amor filial envolve o dever não apenas de amar e cuidar de pais e irmãos mais velhos, mas também um dever de obediência e submissão, que tradicionalmente se dá grande valor à idade e à experiência. A ordem social deve se espelhar na harmonia familiar, porque o dever para com os pais e irmãos mais velhos é a raiz do arranjo social. Todas as outras relações são projeções do mundo familiar. É interessante notar que na sociedade tradicional chinesa, o pai é um modelo de ação e referência constante para o filho, não apenas durante a sua vida, mas também após sua morte. Em outra passagem, quando questionado sobre o amor filial, Confúcio disse: não dê a seu pai e a sua mãe nenhuma outra causa de preocupação além da doença. Mais uma vez, é reforçada a importância dessa virtude. A conduta do filho é irrepreensível, faz apenas o que é devido, não foge às convenções sociais devidas a cada situação. Os filhos devem entender os sentimentos e as preocupações dos pais e agir de acordo com eles. Confúcio também critica o materialismo das pessoas de sua época, que ainda é muito atual, dizendo que qualquer um pode garantir certo padrão de vida a seus pais. Mesmo cães e cavalos conseguem alimentar os pais. Junto disso, é preciso que haja reverência e respeito, pois, se não houver referência, como se diferenciar homens e animais? É necessário, portanto, reconhecer um valor especial para os seus genitores. Mais do que garantir o bem-estar material deles, a filialidade exige que se haja com devido respeito.
eu queria te perguntar sobre o que você acha do amor filial. Espera a outra chegar que ela vai te responder. É algo simples, é o amor de pai e mãe, ou de com filho, qualquer coisa que você acha. Qualquer tipo de amor é filial. Não depende nem de sexo, nem de parente, nem. Você sentiu aquele sentimento por uma pessoa, tanto pelo lado do relacionamento como de afeto por alguém, eu acho que não existe não. Show, tá bom. A Ordem de Molay não ensina ou impõe nenhuma religião. Acreditamos, contudo, em um Deus único, inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas. Entendemos que cada um tem seu próprio credo religioso, e não buscamos mudar isso. Mas seja qual for sua religião, nossa ordem preza para que cada um siga as suas respectivas crenças com fé, sem se esquecer da importância da humildade e da bondade de Deus. Em nossos tempos, é muito comum as pessoas se afastarem de suas religiões, ou, ainda, criticarem aqueles que seguem devotamente um Deus. Não queremos converter ninguém, mas enquanto Demolay, sempre buscaremos resistir a esses empecilhos e nos manter no caminho de nosso Deus. E, uma vez que acreditamos em Deus, a nossa ordem sempre nos lembra das coisas que realmente têm um significado em si mesmas, e não somente algo com um significado que foi criado e convencionado. O bem, em todas as suas formas, seja na humildade, amor ao próximo, caridade, benevolência ou qualquer outra, é aquilo que possui mais significado entre todas as outras coisas que existem. Por isso, sob essa ótica, nossa ordem propõe constantes filantropias, pela ideia de que devemos ajudar nossa cidade. O que eu acho sagrado hoje, pai? A família, né? Família é sagrada. E sobre religião, tem alguma que você acha que é sagrado? O que eu gosto, frequento é a igreja. Boa. E aí você acha que é necessário a igreja evangélica? A gente precisa aprender valores hoje que estão desculpados no dia de hoje. Show, é isso. Obrigado, tá, cara? Valeu. Boa noite. A cortesia é a virtude mais bela. É aquela pela qual um Demolay fica conhecido, num primeiro momento. É fácil ser uma pessoa boa com seus amigos, mas ser bom com desconhecidos é aí onde as pessoas se distinguem. Uns podem pensar que não existe um porquê para ser cortês com todos, mas nós não. A cortesia é uma prova de caráter, porque revela as qualidades mais interiores de uma pessoa, como a humildade e o respeito, ou, em caso de sua ausência, orgulho e arrogância. A cortesia não é sobre concordar com tudo que uma outra pessoa fala, ou aprovar todas as suas ações. Como bem diz Confúcio, um jovem deveria amar todo o povo, mas cultivar a amizade dos seus semelhantes. A ideia é que, no fim, somos todos cidadãos do mesmo país, compartilhamos a mesma língua e a mesma cultura. Não existe motivo para se revestir de espinhos, cortando todos à sua volta. Ser cortês é entender que, apesar das diferenças que nós mesmos criamos, somos todos iguais, braços dados ou não. E por isso devemos não só respeitar e tolerar o próximo, mas também tentar sempre ajudá-lo. O filósofo pré-socrático Empédocles, em seu poema das Purificações, já alertava o quão absurdo eram as intrigas e conflitos entre os seres humanos. Diz ele: "Não ireis parar com a matança de sinistros ecos? Não vedes que uns aos outros vos devorais em desmazelosmente?" É comum pensar que desde que você não mate ninguém, você está fazendo certo. Mas quantas pessoas você entristeceu com suas ações e palavras? Quantas vezes você pôde ajudar alguém, mas não o fez por puro egoísmo ou preguiça? Nós não pretendemos passar a ideia de que somos perfeitos, mas enquanto membros da Ordem de Molay, somos sempre lembrados pela virtude da cortesia, de que é preciso sempre fazer o bem a todos. Nesse sentido, um Demolay nunca fica ocioso, está sempre trabalhando para ser melhor. A pergunta que deixamos, como diz Mário Sérgio Cortella, é: você está fazendo o possível ou o melhor? Não o melhor do mundo, mas o seu melhor. Quando você se relaciona com as pessoas, seja com os amigos, familiares, conhecidos ou desconhecidos, você faz só o que precisa ou busca sempre deixar o melhor de si para os outros, cativá-los com seu comportamento e contagiá-los com sua cortesia? Cortesia. Fundamental. A gente deve sempre ser gentil, mesmo com quem não é com a gente. É a gentileza, né? Show. É isso, gente. Ótimo. Obrigado, tá? Obrigada a você. Boa sorte. Obrigado.
companheirismo é a virtude mais basilar da Ordem de Molay. Um irmão de Molay será, antes de tudo, um amigo sincero. Ora, o companheirismo nada mais é do que os laços de amizade fortalecidos ao máximo, em seu nível mais elevado. A importância desse tipo de amizade é constantemente reforçada por toda a história do pensamento ocidental. Epicuro, filósofo da Grécia Antiga, já classificava a amizade como um dos maiores prazeres, aquele que conduz à felicidade. A questão aqui é que, em meio às turbulências do mundo, ter um amigo, uma pessoa com a qual você pode contar sempre, que te ajudará a superar suas dificuldades, que ouvirá seus desabafos e estará sempre presente em sua vida nos momentos felizes e tristes, é um poder visceral. Porque esse mundo não é fácil, mas ao lado de um amigo as coisas parecem mais simples, possíveis de serem alcançadas. O filósofo romano Marco Túlio Cícero dedica um livro inteiro da amizade a essa virtude tão densa e profunda. Mas é importante lembrar que, apesar de coloquialmente termos o costume de chamar qualquer pessoa com a qual temos intimidade de amigo, e sobre isso Nelson Rodrigues tem uma fala certeira, essa palavra, amigo, e essa figura sofrem, do paraíso aos nossos dias, um desgaste hediondo. Perdemos todo o cuidado seletivo. O amigo deixou de ser uma maravilhosa opção. O verdadeiro e genuíno companheirismo só se dá nas verdadeiras amizades, que Cícero chama de amizade perfeita. No livro citado, Cícero começa a falar sobre o tema dizendo que só entre os bons pode haver companheirismo. Ele não exagera, dizendo que só pessoas perfeitas e santas poderiam atingir essa virtude. Ele se refere às coisas comuns da vida cotidiana, como o respeito ao próximo, a humildade e a capacidade de ouvir o outro, junto do desejo de ser uma pessoa melhor. Na sequência, diz ele, pode-se realmente viver a vida sem conhecer a felicidade de encontrar num amigo os mesmos sentimentos? Que haverá de mais doce do que poder falar com alguém como falarias a ti mesmo? De que nos valeria a felicidade se não tivéssemos quem com ela se alegrasse tanto quanto nós próprios? Bem difícil te seria suportar adversidades sem um companheiro que as sofresse mais ainda. Mas a vantagem que a todos ultrapassa é a de inspirar uma doce confiança no futuro, sem permitir que os ânimos desfaleçam ou sucumbam. O interessante a ser notado é que na Ordem de Molay podemos observar várias das coisas que Cícero fala em seu livro. Primeiramente, nossa ordem busca uma excelência moral tal como Cícero prevê, o que por consequência nos faz aptos a vislumbrar o verdadeiro companheirismo pelas regras do filósofo romano. Além disso, a Ordem de Molay abrange pessoas com um pensamento comum. Não é como se fôssemos todos iguais, mas todos aqui, ainda que com pensamentos diferentes, buscamos ser pessoas melhores, buscamos um mundo melhor. Esse fim comum nos leva a desenvolver uma conexão poderosa. Olhamos para os lados e vemos pessoas que querem o mesmo que nós, que se esforçarão para atingir esse objetivo e mutuamente nos ajudaremos nessa empreitada. Mas ao mesmo tempo, Cícero também adverte: erram ao querer ter um amigo tal qual eles mesmos não conseguem ser, esperando deles serviços que eles mesmos não lhes prestam. A nossa ordem, portanto, engrandece todos os seus participantes, seja pelo aprendizado teórico com os ensinamentos de valores e ritos, seja pelo aprendizado prático com as filantropias e relacionamentos interpessoais. Estabelecida essa base comum, o companheirismo daí florescerá. Cícero conclui a lei da amizade. Só pedir aos amigos coisas honestas, para ajudá-los a fazer apenas coisas dignas, sem sequer esperar que nolas peçam, mostrar interesse sempre, não hesitar jamais. Finalmente, ousar dar francamente sua opinião. Companheirismo. O que a senhora acha sobre isso? Acho muito importante. Todo mundo tem que ser companheiro. Show. A fidelidade é a irmã gêmea de todas as virtudes, porque qualquer coisa sem fidelidade é rasa, vazia. Nada realmente pode se consolidar sem que você seja fiel a isso. Dessa forma, a fidelidade é o que fará com que as virtudes floresçam. E essa virtude serve para tudo. Ser fiel aos seus princípios, à sua honra, aos seus sonhos, à ordem de Molay, tudo precisa de fidelidade. Fidelidade é ter fé em algo. A fé não diz respeito somente à religião, mas é o sentimento de acreditar e confiar profundamente em algo. Ter fé nos seus princípios, sabendo que eles são corretos, morais e dignos, é permanecer resoluto em meio aos distúrbios e tempestades da vida. Ter fé nos seus irmãos é saber que neles você tem um porto seguro, que você sempre poderá contar com eles, pedir ajuda, orientação ou simplesmente desabafar. Que eles, assim como você, buscam se tornar pessoas melhores, seguindo os mesmos valores que você e, caso algum problema surja entre vocês,
você entenderá que, ainda que seu irmão esteja errado, ele está tentando acertar, e por isso deve ser tratado com honra e respeito. Cícero escreveu que não é conforme a razão não começar uma empreitada honesta por medo das consequências ou abandoná-la depois de começada. O ponto é que é preciso ter fé, basta isso. Como diz o ditado, a fé move montanhas. Não só por você querer que aquilo aconteça, mas porque quando você tem fé, você não só acredita naquilo densamente, mas também, por causa disso, faz tudo e qualquer coisa para que aquilo aconteça. Resignadamente, você marcha em direção àquilo que acredita. É nesse momento em que a palavra impossível se extingue, porque uma vez sendo genuinamente fiel a algo, você fará com que esse algo dê certo, ainda que tenha que trabalhar muito para isso. Não importa as dores pelas quais você vai passar no caminho, porque você tem fé. O que vocês acham sobre fidelidade? No caso, falar só uma palavra sobre, né? Não, aí é o que você acha sobre. A base para qualquer relacionamento, Base. até se for um relacionamento entre patrão e empregado, é necessário ter a fidelidade. Boa. Assim como toda virtude, a pureza é um hábito. Mas que hábitos representariam a pureza em sua pura essência? Citando o poeta romano Juvenal, mens sana in corpore sano. Se pudéssemos resumir a virtude em uma única frase, seria essa, que traduzida para o português, significa algo como mente sã e corpo são. Uma resposta do poeta à pergunta do que as pessoas deveriam almejar em suas vidas. Sendo assim, a pureza se trata muito mais do que simplesmente não usar drogas. É relacionada aos hábitos de vida que as pessoas levam, assim como os pensamentos que elas cultivam. Uma pessoa, para alcançar a pureza, deve fazer de tudo para preservar seu corpo e mente. Isso significa que devemos praticar esportes, manter nossa mente livre de pensamentos impuros, nos alimentar bem, cuidar da própria saúde mental, entre outras coisas. Durante o curso da história, as pessoas se afastaram e ainda se afastam da pureza diversas vezes pelas mais variadas causas: ignorância, ódio, distúrbios da mente. No entanto, o verdadeiro Demolei deve lutar contra esses agentes externos, mantendo seu corpo e mente afastados de quaisquer elementos que aviltam contra a nossa juventude. Pode ser a pureza de pensamento, a pureza de ações. Varia muito, né? Mas, ai Deus, em questão de atitude, uma atitude pura, por exemplo, você pode colocar em uma atitude de criança. É uma atitude mais pura que você vai ter que a criança seja sincera também, né? Então, independente do que ela for fazer, do que ela for falar, pensar, sempre vai ter uma pureza, né? Show. Obrigado, gente. É isso. O patriotismo é uma virtude importante para a evolução dos brasileiros. Se ninguém tivesse patriotismo, nós estaríamos condenados eternamente à minoridade enquanto nação, porque ninguém estaria se importando com o que é feito com o nosso país, seja abandonando nosso território, seja se importando somente consigo mesmo e ignorando o resto da população. Sendo assim, é importantíssimo que cultivemos um patriotismo verdadeiro, e não aquelas bravatas que vemos por aí que, no fundo, não significam nada. Não basta vestir a camisa do Brasil e comemorar os Jogos da Copa do Mundo e as Olimpíadas. Patriotismo é amar verdadeiramente seu país como um todo, a sua cultura, a terra, o povo. Nietzsche, nas conferências intituladas Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, salienta a importância gigantesca que a cultura tem. As críticas que ele faz à sociedade alemã do século XIX cabem perfeitamente, por mais trágico que isso seja, à sociedade brasileira contemporânea. Vemos um descaso profundo em relação à cultura, uma degradação da língua, uma educação voltada somente ao lucro que, por causa disso, corrompe e diminui a cultura, moldando-a para servir somente às vontades de outras entidades, como o Estado, por exemplo. Vemos hoje uma grande degeneração das relações interpessoais. As pessoas estão cada vez mais para dentro, só se importando com elas mesmas, sempre tentando se favorecer, ainda que, para isso, tenham que prejudicar os outros. Há, ainda, um intenso fanatismo que vem penetrando pela nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, desrespeitosas com quem pensa diferente. Isso de forma alguma é ser patriota. O patriota também ama o povo. Isso não significa que ele deve concordar e justificar a ação de todos,
mas ele é sempre cortês com seus conterrâneos. Ora, nós falamos a mesma língua, compartilhamos a mesma cultura, vivemos na mesma terra. Tudo que acontece de ruim ao nosso país prejudica a ambos. Por que odiar tanto ao próximo se, com tantas coisas que existem em comum, podemos nos ajudar? Existem opiniões opostas, mas no fundo todos queremos que o Brasil melhore. O outro pode pensar diferente de mim, mas eu sei que, apesar dos meios diferentes, queremos o mesmo fim. E isso deveria ser tranquilizador, suficiente para tratar a todos com respeito. Mas também é preciso se afastar do ufanismo. Um patriotismo autêntico reconhece os méritos, mas faz as críticas que precisa fazer, ao mesmo tempo que busca corrigi-las. O que você acha do patriotismo? O que eu acho do patriotismo? Acho que todo brasileiro tem que ser patriota.